Boa noite, então, novamente. Boa É, noite. é legal quando vocês deixam a câmera ligada, e isso facilita também para a gente interagir, né? Parece que a gente está presente, uma olhando para a outra. Oi, Rô, tudo bem? Claro que se em algum momento o microfone interferir, eu peço que vocês tirem o som de vocês, mas se não, conversem o tempo todo comigo, porque aqui não é uma palestra, não é uma apresentação monóloga, e sim uma interação de todos nós, né? Vocês também estão captando nesse momento movimentos da espiritualidade, estão ouvindo coisas, embora possam dizer que não, mas eu tenho certeza que todas vocês têm grandes conexões com o divino. E se vier alguma informação, compartilhem, não fiquem com vergonha ou achem que está interrompendo. É para interromper, é para trocar e seguir o nosso curso. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Semana passada, a informação que foi passada é que a gente tem que estar no presente para poder entender essa sequência de eventos, o que as coisas vão acontecendo. Então, imaginem que nós estamos diante de um grande quebra-cabeça, muitas pecinhas estão na nossa frente e essas pecinhas não estão visíveis. Elas estão numa coisa que a gente pode chamar de campo da consciência, ou a consciência do campo potencial. Tanto faz a ordem, tem algumas pessoas que dizem o campo da consciência ou a consciência do potencial humano. A palavra campo, a gente já também falou, só recapitulando, seria todas as ideias que estão ao nosso redor, no mundo energético, que se mistura com a consciência divina. Então, Oi, imaginem Yolanda, que... Pode falar. seria o campo eletromagnético que você está falando, não? Não, 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 não. Campo eletromagnético, ele é físico, é possível de ser medido, né? Ah, Ele, se você fizer assim com as mãos ou passar um pente no cabelo, tá. você produz o campo eletromagnético. É um Hum, movimento produzido pela descarga de prótons e elétrons, íons e assim por diante. Não. Esse campo de consciência é algo elevado, maior do que o que a gente pode palpar. O campo eletromagnético é possível ser medido, não palpado, mas ele é visível, né? E nesse campo estão as peças para que as coisas aconteçam numa sincronia. Então, vamos imaginar que nós pudéssemos agora nos conectar com os nossos antepassados e pudéssemos falar com os nossos bisavós, sei lá, uns 100 anos atrás, ou um pouquinho mais. Não tanto, porque não faz muito tempo que a internet chegou, que a tecnologia chegou, a invenção da televisão, do rádio. Então, vamos supor que a gente fosse para um período um pouquinho mais perto, não tão 100 anos, e pudéssemos conversar com alguém lá de trás e contássemos as novidades. Olha, pessoal, hoje nós estamos aqui podendo nos comunicar, vendo pessoas em cada lugar, né? A Barra do Sul, Brasília, a Neide que estava antes em Londres. Olha que coisa fantástica. E eles diriam assim: você está louca? Como que você está vendo? Isso é ficção, mentirosa. Ou tem que internar uma pessoa dessa. Por que que eles não acreditariam? Porque eles estariam vendo o ponto A, onde eles estão, e estariam ouvindo o ponto B, onde nós estamos. Eles não estariam vendo os fragmentos de eventos que aconteceram num curto prazo de tempo para chegar aqui. Então, o que que a espiritualidade disse? Que para chegar aonde nós estamos, algumas consciências, algumas pessoas começaram a entrar nesse campo mental, nesse campo divino, e começaram a buscar essas informações dos eventos, os fragmentos, e foram materializando, como se fossem pequenos tijolinhos, e foram colocando em sequência. E nós, posso falar de uma forma até mais genérica, né? Nós participamos dessas pecinhas, a gente também teve participação. Cada uma de nós também trouxe um tijolinho, embora não queiramos acreditar que a gente fez isso, mas nós tivemos a nossa participação para chegar onde está hoje a tecnologia. Não tirem esse mérito de vocês, dizem, não, mas eu não fiz nada, eu não entendo nada de computação. Mas se cada uma trabalhou, que atendeu uma pessoa, ou que cuidou da beleza de alguém, cuidou da saúde de alguém, cuidou do dinheiro de alguém, e foi dando impulso conforme as nossas habilidades, né, com o nosso conhecimento,
nós fizemos isso chegar aqui. Não que a gente construiu a tecnologia, porém, nós fizemos parte. Então, aonde eu quero chegar? Se nós estamos no presente, se nós estamos vendo o que está acontecendo agora, o evento de hoje, nós estamos precisando parar e nos conectar para dizer qual é a minha parte. O que eu tenho que fazer agora? E quando a gente se conecta com esse campo, imediatamente vem ideias, vem luzes na nossa mente. Por quê? Porque essas conexões desses eventos, ele é único e exclusivo de cada um de nós. Está o nosso nome gravado lá. Eu até questionei isso para a espiritualidade e falei, tá, mas e se a gente não captar? E se a gente não despertar aquela parte que é minha, que está o meu nome lá, Yolanda, aqui é a função da Yolanda. E eu, nesse momento, estava angustiada, estava com raiva do mundo e não fiz essa conexão. Então, ele diz assim, existem eventos que já era para ter acontecido. Muita gente não conectou. Muita gente está desprezando a sua parte, está deixando de fazer a sua parte. E essas conexões, elas não se perdem, mas ao invés de estar acontecendo agora, elas vão levar mais tempo até que outro momento a gente possa captar, porque está o nosso nome lá. Não é assim, se eu não fiz, alguém vai fazer. Então, vamos imaginar que agora, ao invés de eu estar falando com os meus bisavós, eu esteja falando com o meu tataraneto. Talvez um pouco antes, porque com a tecnologia está indo muito mais rápido. Se eu pudesse ouvir o meu neto e ele dissesse assim, olha, vó, aonde eu estou, a gente já está vivendo a paz. Então, eu estou no ponto A e vamos imaginar que o ponto B seja a paz. Então, eu tenho que me perguntar, puxa, o que fez o meu neto já estar vivendo a paz? Será que eu fiz a minha parte? Será que eu estava conectada com aquilo que eu tinha que fazer para construir esse fragmento que é o meu pedacinho do quebra-cabeça? Então, o que a espiritualidade está dizendo? Que a gente não nasceu somente para viver o oba-oba, que é bom também, não é que não é para fazer. Mas se nós viemos fazer algo que a gente escolheu fazer porque sente que tem que fazer bem feito. Não dá mais para a gente dizer, se eu não fizer hoje, amanhã eu faço, e se eu não fizer amanhã, não tem problema. Ou se eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu sou, como eu falei, né, na semana passada, se eu sou controladora, azar, porque a vida inteira eu fui assim, eu estou negligenciando aquilo que eu vim fazer para que o ponto B se materialize, a paz. E para isso acontecer, eu também tenho que impulsionar quem está do meu lado, e aí entra a responsabilidade maior. Vocês não estão só escutando o que a espiritualidade falou e guardem para vocês. Cada um de vocês está assumindo a responsabilidade de transmitir essa informação, porque são mais pessoas se conectando. Aquele filminho, né, da corrente do bem, se eu fizer algo para você, você tem que fazer para 2 pessoas, e essas 2 pessoas teriam que fazer para mais 2, e isso foi criando um gigante de conexões do bem. A gente só escutou o filme, né? Não sei se vocês assistiram, se lembram dele. Era um filminho de criança, sessão da tarde. Mas no momento, todo mundo se agitou. Uau, vamos fazer a nossa parte. Mas morreu. A gente parou no meio do caminho. E essas informações que estão contidas na alma de qual é a nossa parte, vai ficando escondida por causa do ego. A gente vai sempre falando da nossa dificuldade de entender que nós somos algo que veio para amar o divino e não amar a matéria, o humano, que é o verdadeiro amor incondicional. Então, se nós temos uma conexão para entender qual é o nosso papel, e se eu disser assim, não, mas agora eu tenho que cuidar dos meus filhos, agora eu vou cuidar da minha casa, agora eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, agora eu vou fazer isso. E claro, a gente não está desprezando isso, mas não pode ser prioridade isso. Tem que ter um equilíbrio nisso. E se a gente perceber, nós estamos fazendo agora, talvez depois de ter corrido todo esse caminho. Nada contra, talvez tenha sido esses eventos necessários para a gente chegar hoje e dizer, opa, já entendi por que eu tive que fazer tudo isso. Agora eu tenho que fazer essa outra parte. Mas eu tenho que perceber se eu estou fazendo a outra parte ou se eu ainda continuo fazendo isso.
que eu fiz lá atrás e não estou dando atenção e continuo fazendo como se aquilo fosse ainda prioridade. Ainda preciso cuidar de mim, preciso cuidar da casa, preciso cuidar do meu bem-estar e depois vou cuidar do outro. Fica claro isso para vocês, esses fragmentos? E aonde está a informação é num campo maior. E esse campo de consciência é só mundo das ideias. As ideias não estão alinhadas. Não adianta eu captar água. Ah, ok. Mas eu posso captar torneira. E aí eu digo, tá, mas o que significa uma torneira? Eu vou ter que, de novo, conectar para entender cano, sistema hidráulico, trazer a água das montanhas até a minha casa. Então, quando a gente começa a pegar os pedacinhos, a gente não pode parar. Tem que ter a persistência de dizer, tá, ainda não entendi. Por que veio uma torneira se eu não sei o que ela significa? Nunca vi uma torneira na vida. Mas depois eu entendo o que é o cano, depois eu entendo o que eu posso fazer com esse cano e chegar lá nas montanhas e trazer essa água. Hoje já nem vem mais da montanha, né? Mas de alguma forma a origem também formou as grandes represas e os tratamentos de água para que a gente pudesse chegar aonde nós estamos. Se vocês entenderem, então, semana passada eu falei das conexões. Ah, então se eu estou passando por um evento e não consigo parar de julgar, de interpretar, de concluir, eu não estou vendo o evento como uma parte, um fragmento de um todo. Eu estou usando a emoção, eu estou usando o meu ego para viver só aquele pedacinho e de uma forma desequilibrada. Se o meu objetivo é criar o ponto B, que é a paz, eu vou ter que parar para cada situação e dizer para mim mesma: acalme-se, respire, veja o que significa isso, depois haja. Não deu certo? Volta de novo, respira, conecta com o campo, entende o que o campo quer de você e aí haja. Então é como um passo de caranguejo, a gente vai dar 2 passos para frente, um para trás, 2 para frente, um para trás. Para quê? Para não estar usando o ego, que o ego nos deixa cega e deixa eu vendo só o que eu quero ver, porque quando eu interpreto, eu não estou vendo o fato. Eu estou destruindo ou desconstruindo o fato, porque eu estou jogando informações do passado para interpretar. Ah, aquela pessoa não gostou de mim. Ah, essa pessoa vai fazer errado. Essa pessoa não está fazendo do jeito que eu gosto. Ou qualquer outra coisa que eu esteja interpretando ou concluindo não é o fato real. É uma soma de acontecimentos do passado que está me impedindo de entender o presente. Bom, qual é a informação diferente, então, de tudo que foi dito até hoje? A questão diferente é que esse campo, ele está fora, então nós temos que parar para captar esse campo, nós temos que observar e entender esse campo e jogar para dentro de nós, porque a alma é que reconhece ele. Então, há um exercício muito interessante aí de pegar cada evento, parar, tentar se conectar com o evento. Então, eu fecho os olhos, eu tento. Deixa eu ver qual é a parte que está acontecendo para fazer as escolhas a partir da informação que está na minha alma. Nós não estamos mais sendo conectados pelo ego, e sim por esse campo. Então, nós temos que fazer com que o campo nos diga para onde nós temos que ir. Façam perguntas para que eu possa clarear melhor o tema de hoje. Se é que tem perguntas, se não... Oi, Yolanda. Diga. Posso falar? Às vezes eu fico pensando se... eu estava lembrando, quando você estava falando, do caso da minha filha, né, da Júlia, que ela não para, não se conecta, ela é agitada. Mas, ao mesmo tempo, as coisas, eu acho que vêm de alguma maneira para ela. Né? Ela acaba captando, mesmo sem ela não tem nem noção de que isso está acontecendo. Mas as coisas vão acontecendo. Então, de repente, a gente estando aberto, o nosso campo estando aberto, a gente se
permitir de alguma maneira, eu acho que as coisas chegam até a gente. Talvez o ego seja, como é que eu vou te dizer? Seja até um caminho para a gente deixar aberto. Porque às vezes você vai fazer o bem para uma pessoa, não é o ego de dizer assim, eu sou melhor, eu sou isso. Mas às vezes aí falando de mim, eu me sinto bem quando eu estou conversando com uma pessoa, essa pessoa troca uma ideia comigo, eu consigo, sem querer, sem nada, mas ajudar ela de alguma maneira, fazer alguma coisa para aquela pessoa de alguma maneira. Isso dá uma sensação tão boa que não sei se é o ego, se não é, eu não sei se o ego é só aquilo que a gente vê para a gente, ou sei lá, não consigo diferenciar muitas coisas, mas é tão bom a gente viver aquilo, então às vezes não precisa ser o meu ego fazendo só para eu me sentir melhor. Não é que eu esteja sentindo melhor, o meu ego fica feliz de eu poder ajudar, de poder fazer alguma coisa para alguém. E eu vejo que tem várias maneiras de chegar. Até um exemplo da Júlia, do projeto que ela está criando, para fazer ela está fazendo um projeto, a minha filha, para criar uma perna para quem... Uma perna, um exoesqueleto, é uma perna como se fosse uma perna de verdade, com os movimentos de uma perna de verdade, para não ter que usar aquela coisa dura e feia e difícil como está hoje. Essa ideia veio para ela num filme da Marvel. Uma coisa que não tem... Sabe, está vendo um filme da Marvel e ela fala, por que eu não faço aquilo que eles estão fazendo lá no ser humano? Aí vem aquilo que tu disse, daí tu começa a pensar da torneira, mas o que é isso? Mas o que eu posso usar? Mas o que tem aquilo? O que tem aquele outro? E tu vai pesquisando e juntando, daqui a pouco, um fragmento daqui e de lá, tu juntou e fez um negócio. Mas só estando aberta, porque ela não tem a menor noção do que acontece, e eu não tenho, assim, que eu consiga perceber. Perfeito. Mas se abre Embora mais. a gente possa achar que ela não está conectada, porque a gente imagina que a conexão é como se tivesse que meditar, né? Parar. A conexão não é isso, é ter consciência, e ela pode estar tendo, e talvez nem saiba que tem, porque é o espírito, é a alma que está fazendo. Mas Isso ela que eu estou pode... dizendo, da gente não ter consciência, era esse o termo que eu Isso. queria usar. Está acontecendo, não tem consciência do que está acontecendo. Exato, mas ela pode, vamos tirar ela do exemplo, mas qualquer pessoa pode estar conectando sem ter consciência, desequilibrando-se emocionalmente, porque aí fica ansiosa, fica estressada, duvidando de quando vai acontecer, mas está acontecendo no seu tempo, no seu ritmo. Então, se a gente começa a dizer para si mesmo, calma, existe uma sequência, é importante que você está fazendo só um degrauzinho, ainda não dá para entender. O quebra-cabeça são muitas peças com a mesma cor. Calma que daqui a pouco você vai ver a imagem. Isso faz com que a pessoa continue conectada, mas com uma carga emocional menor. Não sei se é o caso dela. Não é isso que a gente está falando aqui. Porém, o que a gente precisa entender é assim, todos nós estamos conectados, porque esse campo age, ele tem vontade própria e ele vai levar a gente a fazer coisas. E se a gente está sentindo um desgaste, é porque a gente está lutando com essa conexão. Eu tinha que ir para a direita e estou indo para a esquerda, está dando errado, e eu não quero aceitar que eu tenho que parar e ver que talvez eu tenha que ir para a direita para depois ir para a esquerda. Eu seguir o fluxo natural da vida. Por isso que a primeira lição do curso em milagres falava que o milagre não é aquele que você tem que se desgastar, sofrer penitências, horas e horas ajoelhada ali no milho para que aquilo aconteça. É deixar o fluxo desse campo te conduzir. E as coisas vão acontecendo. E ela pode estar nesse fluxo. Ela viu o filme, do filme ela teve uma grande sacada, daqui a pouco ela encontra o professor diz, gostei da ideia. Opa, tá fluindo. Mas vamos imaginar, de novo, não é o exemplo dela, mas vamos imaginar que alguém como ela diga assim, não, eu quero fazer helicópteros, quero fazer avião que desce que nem um helicóptero, quero inventar aquele motorzinho ou aperfeiçoar o motorzinho, não quero fazer a robótica. Daqui a pouco ela está reclamando, daqui a pouco ela está triste, pode até estar ganhando dinheiro, mas ter uma frustração lá dentro. Porque ela não deixou ser conduzida pelos eventos de forma natural. Seria esse o viver o presente? É eu sentir o presente, não é viver o presente esquecendo do passado e do futuro, mas saber o que eu estou fazendo no presente.
Sentir o que está fazendo no presente, exatamente. E ter consciência disso. Ah, eu cheguei agora, estou cansada, como você estava comentando. É, ainda não me adaptei ao fuso horário. Então, eu vou deitar e vou dormir. Ah, mas aí eu vou acordar de madrugada. Mas deixa, eu acordo de madrugada. E daqui a pouco eu vou percebendo o meu relógio biológico, ele vai se adaptar aqui. Ele vai ver que agora é sol e ele vai despertar. E daqui a pouco ele vai ver que é noite e ele vai me levar a dormir. E aí o nosso organismo vai se adaptando. O pior é a gente lutar com as emoções, que tem muita gente que fala isso, né? Ai, eu tenho uma insônia terrível, de dia eu durmo bem. Então, durma de dia. Ah, mas eu não posso. Bom, daí a gente vai ter que medir até onde pode seguir esse fluxo ou ir se ajustando até poder segui-lo, né? A gente também não pode quebrar a corrente da vida material. Eu não posso faltar do trabalho, não posso deixar de comer, pagar contas. Mas à medida em que a gente vai percebendo, as coisas vão fluindo, as coisas brotam. E vocês devem ter esse exemplo de dizer, nossa, deu tudo muito certo, né? Eu dei um exemplo aqui semana passada que eu queria fazer um exame, precisava fazer um exame, me desgastei emocionalmente quando eu poderia dizer, calma, para que esse estresse todo? Espera para ver o que tem de evento. E aí eu encontraria o profissional que eu precisava e que estava entrando justamente naquela hora no laboratório. Eu não vou entrar na história toda, porque quem quiser assiste a aula da semana passada, mas a busca do controle emocional ou, de preferência, anular a emoção é o que nos torna mais seres espirituais. E aí eu vou dar um exemplo que ele também trouxe, que eu achei muito interessante, porque várias vezes ele dizia assim para mim, né? À medida em que nós vamos evoluir, nós não vamos ter carga emocional. Aí eu achava uma coisa muito sem graça. Como assim? Então eu não vou gostar dos meus amigos, não vou ter vontade de bater papo com os amigos e dizer, ai, que gostoso, ou dar um grande abraço. E aí ele explicou agora, por que que a gente tem que diminuir as emoções? Para não interferir nos fatos. Porque se eu estou lá em cima e estou vendo os eventos acontecerem, eu também tenho que estar sem emoção e dizer, não faz mal que meu filho vai cair naquele buraco. Porque depois disso vai ter um processo para ele. A minha filha vai fazer isso, eu não posso interferir. Mas se eu tiver uma carga emocional muito grande, além de interferir, eu vou estar aqui embaixo e vou estar impedindo que os fragmentos das pecinhas estejam sendo conectadas na hora em que tem que se conectar. Então, ao invés de estar ajudando, dizendo, agora no mundo espiritual minha mãe está lá, então vou rezar para ela e chamar e dizer, mãe, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela não pode ter essa carga emocional, eu estou impedindo ela de evoluir. Estou amarrando ela, a não ser que, deixa eu abrir um parênteses, que essas entidades que vieram como nossas mães estão como nossos guardiões. Aí é diferente. Ela também está correspondendo a uma tarefa que é dela, o propósito de vida. Mas, se não é, eu tenho que dizer, disperse a energia de amor condicional. Não tem a energia de tristeza ou de sofrimento por eu estar aqui passando por dificuldades. Siga o seu caminho e faça o que você tem que fazer para que um dia a gente possa estar juntos. E essa é a palavra do ponto B, paz. A paz não é ficar deitado lá no gramado, como aparece em alguns filmes, né? Que após a morte, todo mundo está num jardim maravilhoso, sentado todos de branco. A paz é não ter a carga emocional que nos faz sofrer, porque não queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e não do jeito que é para acontecer do campo. Então, pessoas que perdem os filhos primeiro, ou que sofrem com a perda até de pais, e não admitem que aquela perda aconteceu, que aquela partida aconteceu, o sofrimento é tão grande que a gente não se conecta mais. Há um tempo para voltar para a conexão do campo ou no campo. E aí a gente saiu do presente. Nós estamos vivendo fora do tempo. Ou a gente está no saudosismo, ou a gente está na melancolia, entra uma depressão muito grande e a gente não entendeu por que essa pessoa partiu agora. Eu falo sempre da morte, mas tem pessoas que sofrem com o nascimento. Entram em depressão pós-parto, entram num sofrimento porque o filho chegou e agora eu não posso dormir, porque imagine se esse filho acontecer alguma coisa, vai ser minha culpa. Ao invés de ser uma alegria com a chegada, há um sofrimento tão grande, até que essa criança possa dizer, Deus, me solta, deixa eu caminhar sozinha. Quando a gente poderia ter uma emoção saudável de dizer, eu faço a minha parte, eu tenho que cuidar, mas eu não posso sofrer
com a ilusão que o meu ego cria. Então, Neide, só repetindo, o ego, no caso dos princípios que a gente está usando nesses encontros desse ano, esse ego não é o ego de identidade, de personalidade. É uma parte que está dentro de nós criando ilusões de que o mundo perfeito é aqui e me distanciando do campo. E esse ego diz assim: a única forma de você ser feliz é vivendo os bens emocionais. Enquanto que o campo diz: o prazer está em tirar as emoções e viver algo maior. O ego, ele nos engana quando ele diz assim: ai, que delícia, eu vou agora comer uma pizza maravilhosa, ai, daquele lugar, me deu até água na boca. Aí, daqui a pouco, ele vem, o bandido do ego, e diz assim: mas tem tanta gente passando fome, né? E você aí gastando, comprando essa pizza, você vai ter que sofrer por causa disso, hein? E aí ele começa a criar uma culpa, onde eu vou comer a pizza e posso passar mal. E quem ou ele? Sou eu própria, é a minha mente me destruindo, fazendo esse jogo. Porque aí ele diz: não, agora que você já se culpou, agora você merece um prêmio. Você já pagou pelo pecado, agora você pode comer melhor. Então agora você vai lá e consome outro tipo de alimento. E daqui a pouco vem a culpa de novo. Então o ego fica o tempo todo tirando e dando para nós a sensação de realização. A gente vive o fracasso e o sucesso. E a gente nem entende por que isso, né? É tão impressionante como nós construímos sofrimento. Ai, que pena, hoje é segunda. Mas algumas pessoas disseram para mim: ai, que bom que chegou a segunda. Tá, e aí? A segunda é ruim ou a segunda é bom? E se eu perguntasse para vocês: vocês estão conectados? Como vocês vão saber? Será que vocês estão entendendo qual é o papel de vocês? Que está lá o nome de vocês, nesse campo. O quebra-cabeça está escrito lá: Neide, Eliana, Carla, Carlinha, Rosana, Sara, Valdete, Nazaré e outros tantos que vão nos ouvir. Como eu vou saber se eu estou conectada? O que é que vocês acham? Yolanda, eu posso dizer uma coisinha? Assim, às vezes eu penso assim que hoje eu me sinto uma pessoa tranquila, em paz, tenho uma vida muito legal. Mas daí eu penso assim, por que que eu não vou ver aquela minha tia que está doente lá e a gente não vai ver aquela pessoa que precisa da gente, a gente fica acomodada, né? Passa, aí tu percebe, já passou 5 anos e eu não fui, porque era caro, porque tinha que era gasolina que ia gastar, mas você gasta em outra coisa e não vai lá. Então, isso não é estar conectada com a outra pessoa também, que às vezes você deixa de ver, não é nem uma tia, uma amiga que você não vê há muito tempo, você fica, às vezes, na sua vida só aqui e não faz aquilo que tem que fazer, se conectar com o outro que às vezes precisa de você. Eu percebo que eu faço isso. Nossa, quanto tempo que eu não vejo a minha tia que está doente? Eu nem ligo para ela para saber como é que ela está. Então, a gente faz isso, vive muito a vida só da gente, da família da gente, com os filhos e pronto. Isso acontece com a maioria das pessoas que eu percebo. E eu também faço isso. Eu acho que eu tenho que mudar isso dentro de mim, entender? Isso. É fantástico o teu exemplo. Porque ao mesmo tempo em que a gente ouve, vamos supor que a mente da Carla disse para ela: ah, faz tanto tempo que você não visita a sua tia. Nessa hora, a tua conexão é fazer a pergunta: é para eu visitar? É para eu ir lá visitar? Não importa se vai ser caro, se a gasolina vai. Toda Sim, a isso mesmo. dinâmica que você fez. Talvez você escutou o seu eu dizendo: não vá, não é hora de ir. Mas o ego vai fazer a sensação da culpa. O ego vai dizer: ah, mas você gasta dinheiro com besteira, mas para ir ver sua tia, não. Se fosse para ir num chá, né, encontrar com as amigas, você iria, agora para a tia, não. Então, nós temos que tomar cuidado para identificar os nossos fantasmas. A história que você contou, Carla, é fantástica, mesmo que você não saia do lugar. Só para se conhecer. E a gente faz isso o tempo todo, eu concordo. A gente diz: puxa vida, né? Precisava ligar para fulana. Ah, precisava ligar para Beltrana, precisaria, né? Ah, por exemplo, né? Eu comentei do falecimento do marido da Beatriz. Uma parte minha dizia assim: ah, vai lá, você tem que dar uma força. Ah, mas aí eu vou ter que deixar de fazer uma outra coisa. Ah, vou ter que desmarcar cliente. Ah, mas eu vou ou não vou? Então eu tenho que fazer a pergunta. Por quê? A resposta está no campo espiritual. Esse campo divino, ele sabe se eu tenho que ir ou não. E se as coisas fluírem,
ela vai mostrar o caminho para mim. Então, eu faço a libertação, que é o que a Neide falou, abre a mente e diz, se for para ir, eu vou sentir algo que vai me levar até lá. Se não, eu vou entender que não era para ir sem sofrimento. Não vou trazer castigo, punição e prêmio e assim por diante. Ah, mas eu decidi. Ótimo. Não deixe a mente vir com a outra parte. Por quê? Agora chegou um novo tempo em que os nossos pensamentos devem ser diferentes. Os pensamentos, eles têm que estar numa outra frequência. Não mais os pensamentos que a gente estava viciada em fazer. Será que eu tenho que entrar às 7 horas? Eu vi que a Sara entrou antes e desligou. Ah, mas será que a Yolanda vai abrir a sala antes? Será que ela vai começar às 7? Eu vou entrar e não vou ficar fazendo nada? Eu vou... Qual é o pensamento que nós temos que ter só nesse exemplo? Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo. Se o encontro começa às 7, o que eu tenho que pensar para fazer parte desse encontro? O que vem na mente de vocês? Fazer a pergunta, como você tinha falado antes, se é importante eu entrar antes ou se eu devo entrar na hora que iniciar. Perfeito. Eu não fiz essa pergunta consciente, mas eu vi que você entrou antes. E aí eu pensei, né? Mas eu estava ainda terminando as coisas do trabalho, eu pensei, não, eu vou entrar às 7, que é o horário, mas enfim, poderia ter perdido uma parte, mas não fiquei muito. Eu estou treinando isso de não ficar, de tomar decisão e não ficar me cobrando depois, né? Uhum. E eu percebi que uma coisa eu melhorei nisso, né? Já respondendo também a pergunta que você fez antes, eu comecei a sentir quando as coisas fluem e não fluem, e tentar parar de sofrer quando não fluem como eu queria. Então, assim, isso é tô aprendendo, não tô indo devagarinho, mas tô indo. Então, assim, até um exemplo que eu tenho esses dias, eu queria muito ir num show que tinha aqui, de uma neva que ia ter ali no Garden, e eu convidei muitas amigas minhas que costumam ir nessas festas comigo e tal. Gente, eu convidei muitas amigas, de vários grupos e tal. Ninguém podia ir. E eu queria ir. E daí eu pensei, tu pode ir sozinha se tu quiser. E aí, enquanto eu fiquei esperando ver se elas iam ou não iam, o ingresso ia aumentando cada vez mais. Aí, a última vez que eu vi, já estava R$ 100. E aí eu pensei, tu pode pegar e ir sozinha, pagar tudo isso e tal. Ok, vai ficar lá, é um show, eu posso ficar lá curtindo também, não é problema. Mas daí eu parei para pensar assim, será que é para eu ir mesmo? Ninguém vai, né? Parece que não estava fluindo para eu ir. Aí, de repente, no dia anterior, uma amiga me convidou para a gente sair. Daí eu mudei, então eu não vou sair domingo, eu vou sair sábado, eu vou em outro lugar. Pensei, se ela quer sair sábado, eu vou sair sábado com ela. Foi bem legal, a gente conversou sobre um monte de coisa, sabe? Conheci essa menina melhor. Então, assim, eu achei que foi o que era para eu fazer naquele momento, sabe? E não veio esse sofrimento de emoção. Ai, Não, puxa. eu não fiquei assim, porque eu não fui onde eu queria, porque era uma coisa legal. Eu até passei ali na frente com as cachorras, que daí eu fui passear com as cachorras, eu passei na frente. E eu pensei, olha, pois é, não vim aqui, mas fui lá ontem, tá ok, sabe? Acho Que que, legal. né, é um aprendizado, né? Uhum. E além desse aprendizado da gente, de uma certa forma, levantar os eventos, como se a gente pudesse pegar as pecinhas na mão. Por exemplo, né? Ah, é para entrar às 7. Eu entrei 5 para 7. Ah, não tinha ninguém. Eu peguei a pecinha na mão. Ok, mas eu entrei às 5 para 7. Não é se perguntar, puxa, não tem ninguém, eu entro ou eu saio. Não, eu tô com a pecinha. Daqui a pouco eu posso sair e entrar às 7h05. Então eu vou pegar a segunda pecinha. Eu entrei às 7h05. Vejam a lógica desses eventos. Se eu questionar, eu perdi alguma coisa, eu estou concluindo, eu estou interpretando, eu estou julgando. Se eu entro aberta, eu me presenteio e digo, era para eu estar fazendo isso. Então eu agradeço estar fazendo assim. É estar conectada realmente em aceitar. Esse é o segredo, Carlinha. A aceitação das coisas como elas estão vindo. E isso é difícil. Porque às vezes eu falo, que droga, por que não aconteceu já? Eu queria agora, mas que coisa, por que eu tenho que esperar uma semana? Por que tem que esperar um mês para ver se vai dar certo ou não? Mas se nós pegarmos a pecinha e diz, não aconteceu agora.
Não vou concluir. Ah, então é para... Não. Nem vou interpretar. Ah, é porque... Não. Simplesmente seguro a pecinha e digo, ok, não aconteceu agora. Eu acalmo o pensamento. Essa é a diferença atual. O pensamento não está conectado com outro pensamento, com outro pensamento, com outro pensamento. Porque senão eu já saí do presente. Então, quando vocês começam a fazer a pergunta, é para eu fazer? A gente está querendo ver o que vem em seguida. E só. Ah, mas veio uma carga emocional. Diga. Eu penso assim que a gente aprender a ouvir o sentir é tão importante que quando você para ouvir o que você realmente está sentindo sobre a vou, não vou, fico, não fico, aí quando você ouve esse sentir, é muito fácil, você não fica na dúvida depois, né? Você ouviu aquele sentir teu, eu vou. Aí você vai de qualquer jeito. Uhum. Ou eu não vou, né? E ficar em paz, não fui, a coisa é como é e não como eu quero, então... É né? como é e não como eu quero. Exatamente. E uma coisa que eu acho que levantou muita polêmica da outra vez, se nós fazíamos parte da unidade desse campo, então todos nós éramos um só, e por algum motivo houve a separação, uma entidade se tornou separado da unidade, e essa parte, quando percebeu os prazeres da individualidade, ele não quis mais se unir ao todo. Essa foi uma das informações que a gente passou, e que fica assim, tá, mas como assim? Eu faço parte do todo, então eu não tenho questionamento. Se eu tenho a resposta de tudo, por que uma parte se separou? Então, se essa parte se separou, ela também estava conectada com o campo, ela sabia que tinha que se separar do todo, experimentar a vida terrena e em outros planetas, né? Porque não tem vida só aqui. E cada experiência foi transformando o todo também. Então, há uma conexão tão perfeita, claro, né? Tão ajustada, que não há aquela sensação do anjo caído que a igreja criou, porque ela usou a simbologia para dizer que foi um anjo que caiu, enquanto que outras filosofias foram os deuses que se apaixonaram pelas mulheres humanas. Tá, mas aí já tinha seres humanos aqui? Como assim? Né? Por que a história de deuses se aproximando dos seres humanos? Para dizer que a alma encontrou prazer na matéria. E quando ele viveu o prazer, que foi o amor, a paixão, ele quis ter filhos aqui. Então, ele se perdeu da unidade, esses deuses. Olha que interessante. Se isso era mitologia ou simbologia, o que nós estávamos vendo de evento é: há uma necessidade de estarmos aqui e vivermos essas emoções. E ao compreender essas emoções, a gente retorna à unidade, levando uma nova consciência, que é a consciência do potencial humano. Eu ainda não entendi o que significa isso, mas eu já começo a transmitir para vocês. É uma palavra que ainda não entrou na minha cabeça. Porque para mim, potencial humano é quem joga futebol muito bem, quem toca música muito bem, quem dança muito bem. Mas o potencial humano, ele está falando das virtudes e da habilidade de criar outras pecinhas nesse campo. Então, existe a manifestação divina, criando pecinhas. Nós ainda não estamos nesse patamar, mas existem entidades que a gente deu o título de anjos, não sei porquê, não sei a origem desse título, talvez outras mitologias que vieram, para dizer que esses seres já não têm mais a carga emocional, então eles já criam pedacinhos dos quebra-cabeças, fragmentos, e cocriam aqui os eventos. Fica claro isso para vocês? Não. Então, nós tivemos que realmente... Oi? Não ficou claro, não. Eles Tá. cocriam que eventos aqui? São A outras criação... entidades. Pode perguntar. Como? Pode perguntar. Não, eles cocriam outros eventos, está falando, né? Ou seria Isso. o quê? Então, vamos imaginar o exemplo que eu dei da torneira. Eles podem estar criando outras linguagens, como o poço. Para que a torneira? Vamos criar o poço. Então, vamos interferir na mente humana e vamos dizer para eles, criem um poço. Ou
essas entidades elevadas estão dizendo para os seres humanos, olha, vamos inventar o ultrassom, vamos inventar a inseminação artificial, vamos transmitir para essa humanidade algo que leve eles mais rápido para a paz. Não só tecnologia, mas o encontro de ideias que criam os eventos até acelerar o processo de A até B. Entendeu? Vamos fazer outra pergunta? Pode. E eu não posso co-criar minha vida, assim, eu não posso criar também, vamos dizer, eu não posso me conectar com isso e co-criar essa realidade que eu quero, Então. materializar aquilo que eu quero através daquilo que eu quero, não? Então, agora a gente está falando de duas coisas diferentes. Nós podemos co-criar aqui a partir de eventos que foram favoráveis para que a gente crie. Então, eu não criei as pecinhas no campo espiritual. Vamos dar um exemplo. Eu quero comprar um carro. Então, essas pecinhas para comprar o carro, esses eventos, já estão nesse campo. O que seriam esses eventos? Me iluminar para eu estudar mais, para eu ter condições para a profissão, para eu trabalhar melhor, ter mais ética profissional, conseguir mais clientes, ganhar dinheiro e comprar o carro. Então, vários eventos para chegar até o carro. Mas esses eventos vieram do campo. Claro que eu posso criar utilizando esses eventos aqui, mas nós não podemos co-criar ainda, Carla, os eventos no campo para influenciar outras mentes. Nós ainda não temos esse potencial. Como a gente pensava antes, eu posso rezar para o meu filho passar numa prova. Eu não posso fazer isso. Eu estaria criando eventos para o campo, para que quando ele se conectasse ao campo, ele usasse essa informação. Então, eu dependo deles? Oi? Então, eu dependo deles lá em cima? Eu De não uma certa dependo forma... de mim, da minha força de vontade, daquilo que eu quero fazer? Então, por isso que eu estou falando que são duas formas diferentes de ver esse campo. Nós estamos falando da força de vontade para a matéria. A sua determinação, a sua iniciativa, força de vontade, cria na matéria, não cria no campo. Se você disser assim, eu quero criar um evento no campo para que a paz nas eleições seja perfeita e o melhor candidato ganhe, sei lá, estou inventando uma coisa bem ridícula, não nesse sentido, mas é só um exemplo. Então, você não consegue interferir no campo. Não. Você pode interferir nas pessoas que estão do seu lado e dizer, entendi. Vamos viver em paz, vamos respeitar o próximo, não vamos atacar, cada um tem a sua liberdade para escolher o candidato que quer. Mas eu posso fazer a minha parte nisso. Mais do que isso, nós temos que nos conectar para saber qual é a nossa parte. Isso mesmo, nossa Do parte, todo, isso não da nossa vontade particular. Isso, do todo que eu estou falando. A minha parte do todo. Isso. É que quando a gente fala do campo, nós estamos falando da unidade maior. Da nossa conexão com a parte maior. Fica claro isso? Então, o que ele falou para mim, o guardião? Que nós já temos pessoas que parecem para nós que são humanos, mas são seres espirituais que estão se materializando para serem modelos, para estarem construindo junto. E ora eles podem estar aqui na matéria, ora eles podem não estar aqui. São pessoas que vão aparecer, vão fazer a sua parte e vão voltar para o mundo espiritual. Então, muitas pessoas que podem estar passando por nós não serem mais pessoas humanas. Fica claro isso também? Como existe... Porque isso eu acho que sempre teve, né? Talvez. Materializados, não em espírito. Como você identifica isso? Isto como outras pessoas que vieram, se materializaram, trouxeram muitas coisas e... Isso, mas sem nascer. Sem passar... Sem reencarnar. Sem reencarnar. Assim. Simplesmente o espírito se torna matéria, aparece e desaparece. Ah, tá. Então não existe. Diga, Valdete. Não existe. Ou melhor, existe. Existe. Mas é eventual, então não faz parte do grupo familiar, porque no grupo familiar as pessoas, afinal de contas, encarnaram. Então, diga, complete. Ou esse espírito está conectado a alguém real e daqui a pouco esse espírito volta e aquela pessoa continua a vida aqui. Não.
essas pessoas não nasceram numa família, não passaram pelo processo da criação da criança, do adolescente, estudaram e se formaram. Eles são espíritos que estão numa faixa vibracional do campo, e quando eles podem estar aqui, eles mudam a frequência energética deles e surgem, e estão passando por nós. E eles passam fazendo o que eles têm que fazer, não necessariamente sejam só líderes, uma pessoa que se destacou, pode ser até um gari, pode ser um mendigo que está do teu lado e você achar que é um mendigo, mas é só um anjo na expressão do mendigo, aquela pessoa se tornando presente naquele instante para fazer a frequência sua com a conexão do campo. Mas Por que existe isso? umas histórias assim, né? Oi? Eu já ouvi umas histórias de pessoas, então, agora estou pensando de outra forma, de pessoas que dizem que encontraram outra pessoa, essa pessoa ajudou num determinado momento, tinha um telefone, tinha uma coisa, e ninguém nunca mais viu, ninguém sabe onde ela está, ninguém, como se ela não existisse. Perfeito. E não é um exemplo, assim, né? Não é uma pessoa que eu já ouvi falar isso, algumas. Alguns famosos que contaram de algumas histórias, outras pessoas que eu conheço, e assim, pessoas que, como se desaparecesse mesmo, ninguém nunca ouviu falar, nunca mais encontra, mesmo que você queira de todas as formas, e Sim. agora E, eu Mas, sempre meio que. Yolanda, às vezes passa uma pessoa que está aqui. Aconteceu comigo há anos atrás. Eu conheci uma pessoa, era até uma faxineira minha, pessoa bem simples. Por causa dela, ela me falou um negócio, me contou uma história, eu fui pedir perdão para minha mãe. Essa pessoa foi meu mensageiro para me pedir, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ela me acordou, uma pessoa simples e totalmente ignorante. Tá? Então, a pessoa estava aqui, ela vive até hoje. Mas eu só me dei conta disso anos depois. Por causa dela, eu fiz aquilo, naquela perfeito. situação. Mas veja, nós estamos É isso que você está confundindo de falando? novo. Eu sei que o nosso racional ele não consegue compreender isso, mas vocês estão dando exemplo de pessoas que captaram o fragmento e falaram, agora eu tenho que dizer isso para Carla referente à mãe. E essa pessoa foi e agiu. Uhum. Nós não estamos falando de pessoas que estão conectadas. Nós estamos falando de espíritos que estão no campo Tá. e que vêm e desaparecem. Eles não permanecem mais aqui. Então, o que ficou mais claro para mim disso? Quando a espiritualidade dizia, vocês não vão mais morrer. Na minha fantasia aqui, no meu ego, eu imaginava que a gente ia chegar num patamar de evolução em que nós, enquanto matéria, poderíamos permanecer vivos aqui e, mudando a frequência da matéria, poderíamos ir para o mundo espiritual. E ele falou que é o contrário. No momento em que estivermos unidos a esse campo, nós podemos nos transformar em matéria e aparecer aqui embaixo. Veja, é diferente. Fica mais claro agora, não fica? Porque algumas pessoas dizem, então eu não vou morrer. Não, não é isso. Nós vamos chegar num patamar de evolução que nós conseguimos nos materializar aqui e caminhar por aqui, fazer o que tiver vontade de fazer aqui e depois voltar para o campo, sem perder a unidade com o todo, sem perder a ação de Deus sobre nós. Então aí eu fiz uma pergunta, mas ele não respondeu. Se Jesus seria um desses seres. Por isso a simbologia dele ter nascido do Espírito Santo. Se ele não nasceu, ele simplesmente apareceu, ele seria um desses seres de luz que estão no campo e veio para fazer a transformação. E por isso o corpo dele desapareceu. Ele não respondeu. Nem sim, nem não, né? Na minha mente parece mais lógico isso, porque dizer que o corpo dele dentro da gruta com uma pedra na frente desapareceu e depois, durante 40 dias, ele se materializou diante dos apóstolos. Ou ele mostrou as chagas, né, para São Tomé, que era o descrente. Então, tudo isso me faz pensar que ele chegou no patamar de luz e ele conseguia se materializar aqui e desapareceu. Faz Eu sentido isso para pensei você? a mesma coisa. Pensei a mesma coisa, Yolanda. Quando você contou, falou, acabou de explicar, eu pensei, então Jesus devia ser um desses, né? Quando você explicou, eu pensei, bem na hora. É, Também tive essa impressão. mas ele não confirmou, então fica a minha fantasia aqui de pensar Continuamos que as duas com a dúvida.
Mas o importante dessa informação é a frequência de pensamento. Nós temos que mudar a forma de pensar para elevar a nossa consciência e despertar o maior potencial da consciência humana. Eu ainda vou buscar o que significa isso. Mas a consciência humana é que volta para a unidade e une toda essa informação para que o todo também se transforme. Então, não houve, o anjo caído porque foi rebelde, porque foi teimoso, os deuses porque se apaixonaram pelas mulheres maravilhosas aqui da Terra. Então, né, não teve nenhuma deusa que se apaixonou pelo homem, pelas histórias que contam, não. E que esses deuses, inclusive, é o que formou toda a cultura egípcia. Lá é fantástico, toda essa ideia de que os deuses tiveram seus filhos e surgiram os faraós. A intenção da nossa informação para hoje é: quanto mais estivermos relaxadas emocionalmente e aceitarmos os eventos como eles acontecem, né? A Valdete fez o relato, minha neta fez 8 anos, elas não iam comemorar muito a festa, mas comemorar o aniversário, mas eu fui lá dar um abraço. Não teve emoção de, que droga, puxa vida, né? Podiam ter feito uma festa aqui. Não, simplesmente o relato dela não tinha essa emoção de indignação, de insatisfação. Não sei se vocês ouviram. Valdete, você foi um grande exemplo. Talvez você já esteja perto desse campo. E as outras demais, né? A Carla, a Neuza, a Neide. Então, lembrar que quando nós estamos com nossa mente aberta, os pensamentos são diferentes e a gente se conecta com o campo. Perguntas? Dúvidas? Sara, ficou tão quietinha? Faça um comentário. Às vezes a internet não está tão boa. Eu estou no trânsito, numa internet bem ruim, gente. Fico entrando e saindo. Imaginei. Então, siga os seus campos e deixe os eventos acontecerem. Pessoal, uma boa noite. Espero que vocês estejam conectadas e que cada evento nos leve cada vez mais perto daquilo que esse ser divino deseja para nós. Uma boa noite. Obrigada também. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Beijo. Beijo. Boa semana. Obrigada.